A incrível transformação de Francisca, a escrava que expôs 6 capatazes no açude. O sol ardia em um céu claro, enquanto Francisca se curvava sobre o peso dos sacos de café. O calor escaldante queimava sua pele, mas a dor não se comparava à tirania que seu coração suportava. Com apenas 18 anos, ela já havia se tornado testemunha de inúmeras injustiças. O estrondo de um golpe na pele de um amigo a fez tremer. O capataz, com olhos de fogo e punho cerrado, parecia um demônio saído das lendas que sua avó contava. Em meio a tudo isso, as palavras da avó ecoavam em sua mente. A verdadeira força reside nas histórias que nos conectam. Francisca sabia que precisava fazer algo, e o tempo estava se esgotando. As noites eram seu refúgio. À luz de uma fogueira, rodeada por colegas de sofrimento, Francisca era a voz que carregava esperanças. Com sua forma mágica de contar histórias, ela transportava aqueles corações partidos para um lugar de resistência e bravura. Os contos de suas ancestrais alimentavam a chama da união, fazendo a dor parecer um pouco mais suportável. Mas as histórias já não eram suficientes. A crueldade dos capatazes estava se intensificando e a fúria acumulava dentro de Francisca. Certa noite, após testemunhar a brutalidade insana a que seu amigo foi submetido, uma onda de revolta irrompeu. Chega, pensou. Com o incentivo da avó, Francisca percebeu que não podia mais silenciar-se. Decidida, começou a traçar um plano para expor as atrocidades que viviam acobertadas. Cada golpe, cada grito, cada lágrima merecia ser contado. Sua determinação crescia. Naquele dia fatídico, ela se postou em frente a um grupo de trabalhadores, suas mãos trêmulas, mas o olhar firme. A voz que geralmente soava suave, agora ressoou poderosa. Escutem, somos um povo e nossas histórias precisam ser ouvidas. As palavras de Francisca voaram como flechas certeiras, desafiaram o silêncio e tocaram corações endurecidos pela dor. Muitas almas se uniram à sua causa e, para espanto de todos, os agricultores, que eram indiferentes até então, começaram a prestar atenção. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o apoio crescendo, a tensão no ar se intensificava. O olhar ameaçador dos capatazes se tornava mais frequente. Eles sentiam que a autoridade deles estava prestes a ser desafiada. Francisca se sentia viva, seu coração disparando, mas a ansiedade era palpável. Em sua mente, a luta era mais do que apenas por ela, era uma batalha por todos que amava. As luzes da fogueira dançavam enquanto ela se preparava para o que viria. Se a coragem fosse combustível, ela seria uma chama prestes a incendiar. Porém, à medida que os capatazes se aproximavam, a pergunta se formava em sua mente. Minha voz será suficiente para abalar as estruturas que nos aprisionam? Com os olhos firmes e coração valente, Francisca estava prestes a descobrir que aquela luta não era apenas dela, mas de toda uma comunidade. O futuro finalmente parecia estar ao seu alcance, e a verdadeira batalha estava somente começando. O vento soprava nas folhas, criando uma sinfonia que combinava com os batimentos cardíacos acelerados de Francisca. A fogueira crepitava e a iluminação oferecia uma aura mágica, mas a pressão que sentia era palpável. Os capatazes arredondavam do local, como predadores se preparando para o ataque. A determinação de Francisca não era apenas um reflexo de sua força interior, mas um eco dos muitos que padeciam sob o regime cruel dos homens que se achavam superiores. Estamos todos juntos, certo? Um dos trabalhadores murmurou, olhando ao redor. Havia um misto de insegurança e esperança em seus olhos. Francisca sentiu a gravidade do momento. O que estava em jogo era tudo. Não poderiam voltar atrás. E se falhassem? O que aconteceria com aqueles que colocaram a fé nela? Antes que ela pudesse responder,
Um dos capatazes, Antônio, avançou com um olhar de desprezo. Cale a boca, Francisca. O que pode uma menina falar sobre liberdade? Ele riu, mas sua risada não tinha a força de alguém que se sentia seguro. Era uma armadura feita de insegurança e arrogância. Ela respirou fundo e colocou a mão no peito. Eu falo pelo nosso povo. Por cada lágrima, cada golpe, chega de silenciar nossas vozes. As palavras saíram como punhos. Notou que muitos se levantavam, os rostos começando a brilhar com uma determinação recém-descoberta. A onda de coragem zumbia como uma corrente elétrica através da multidão. Cuidado, Francisca, outra voz ecoou. Eles não vão nos deixar em paz. A inquietação misturava-se ao fervor dos presentes, e isso só incrementava a intensidade do momento. Francisca olhou nos olhos de cada um deles, sentindo cada dor, cada sonho acalentado e cada frustração estrangulada pela opressão. Se não nos levantarmos agora, continuaremos a viver na escuridão, ela disse, a voz agora suave, mas firme. Não seremos apenas espectadores de nossas vidas. É hora de tomarmos o que é nosso por direito. Seu peito encheu-se de uma determinação tão poderosa que parecia infinita. Os capatazes, percebendo a mudança, começaram a se aproximar. O semblante deles era uma mistura de raiva e inquietação. De repente, toda aquela revolta que fervia nas veias dos trabalhadores estava prestes a se transformar em ação. Francisca viu um rosto familiar na multidão, seu querido amigo Pedro, que tinha suportado tantas ofensas desta mesma gente. Pedro, Francisca gritou, seus olhos se encontrando com os dele. Ele assentiu, seus olhos ardendo como brasas. O momento se tornava cada vez mais intenso. E então, um grito coletivo rasgou o ar seco da noite. Liberdade! Liberdade! Era o grito que ecoava, vibrando nas paredes da opressão. Os capatazes hesitaram, seus rostos mais pálidos sob a luz da fogueira. O poder da união estava se transformando em uma tempestade. Francisca percebeu que o medo e a tirania estavam começando a dar lugar à esperança. Mas, como numa dança macabra, os capatazes não pretendiam recuar com facilidade. Enquanto os trabalhadores se uniam, uma figura conhecida surgiu atrás deles, o dono da fazenda. Seu olhar gélido prometia represálias cruéis. Francisca sabia que a batalha estava apenas começando e o que viria a seguir seria decisivo. Hoje, nosso futuro será escolhido, gritou Francisca, sentindo o calor crescente da vida pulsando dentro de si. O destino estava nas mãos deles e a estrada à frente estava repleta de incertezas. Mas uma coisa era certa: cada história que seria contada, cada grito de liberdade marcaria um passo rumo à transformação. Com mais coragem do que medo, ela se preparava para confrontar o inevitável. O que o dono da fazenda tinha reservado para eles? Qual seria o preço da resistência? Francisca sabia que o cenário mudaria e a resposta para tudo isso estava prestes a ser revelada. Quando o dono da fazenda, o senhor Severino, avançou através da multidão, a tensão alcançou seu pico. Ele era a personificação do poder e da opressão. O cheiro da terra molhada misturava-se ao odor da fumaça da fogueira, criando um ambiente pesado, quase sufocante. Francisca sentiu o coração disparar, mas sua coragem não a abandonava. Olhou para Pedro, que lhe lançou um sorriso de encorajamento. Severino, com um olhar que penetrava profundamente, dirigiu-se à multidão. Vocês acham que podem se levantar contra mim? Que podem desafiar a ordem natural das coisas? A voz dele era como um trovão, reverberando no peito de cada trabalhador. Vocês são nada sem mim. Os murmúrios de descontentamento começaram a crescer, mas Francisca levantou a mão, pedindo silêncio. Ela sabia que precisava falar. Nós somos mais do que apenas números. Somos homens e mulheres de luta. Nossas vidas têm valor. Uma onda de gritos de apoio deixou seus lábios, ecoando entre os presentes. O olhar de Severino se escureceu ao perceber que seu controle estava se desvanecendo. Entre os capatazes, Antônio rangia os dentes, claramente incomodado com o que via. Vocês querem liberdade? Então que venham à frente.
Mostrarão hoje do que são capazes, Severino desafiou. Sua arrogância era uma tentativa de intimidar, mas, ao mesmo tempo, despertava um desejo fervoroso de lutar. Francisca percebeu a oportunidade e pensou, é isso. Vamos, um passo à frente, vamos nos mostrar, gritou ela, seus olhos brilhando com a paixão de uma chama que não poderia ser apagada. E como uma onda, os trabalhadores começaram a avançar, um por um. O ato de se mover em direção a Severino era mais do que uma simples aproximação, era uma proclamação de que estavam prontos para lutar por seus direitos. O dono da fazenda, surpreendido pela coragem da multidão, fez um movimento brusco. Vocês não entendem. Quem ousa levantar a voz contra mim pagará um preço alto. Sua ameaça pesava no ar, mas a determinação já havia tomado conta de todos. A coragem e a esperança eram mais poderosas do que o medo. Francisca estava à frente e, com cada passo, ela sentia seu coração pulsar mais forte. O vento parecia dançar a seu redor, como se a natureza estivesse ali, apoiando sua luta. Um deles, um trabalhador mais velho, levantou uma mão calejada. Sua voz grave ecoou. Estamos prontos para pagar o preço. Qualquer custo vale a liberdade. As palavras dele ressoaram, criando um eco de força entre a multidão. Francisco olhou para Pedro mais uma vez, e a conexão entre os dois era palpável. Eles sempre estiveram juntos nessa jornada, mas agora sabiam que este era o momento em que os sonhos poderiam ser realizados ou despedaçados. Não se esqueçam do que estamos lutando, não apenas por nós, mas pelas próximas gerações, Francisca bradou, e o clamor cresceu. Uma onda de determinação atravessou a multidão, transformando o medo em paixão ardente. Severino, percebendo que havia perdido o controle, gesticulou para os capatazes, que se prepararam para agir. Vocês vão se arrepender disso, ele gritou. Mas, enquanto isso, Francisca sentiu que estava no limiar de algo grande. Ela levantou o braço e gritou, hoje começamos a mudança, hoje mostramos ao mundo que somos mais do que escravos, somos luta, somos história. Mas, naquele momento de transformação, um grito inesperado cortou a respiração. Francisca, cuidado! Foi o aviso que ecoou. A figura de um capataz se acercava furtivamente, disposto a atacar. E um pensamento cruzou a mente de Francisca em um instante. O que ela estava disposta a fazer para salvar aqueles que ama? A resposta a essa pergunta poderia definir tudo. O ar parecia vibrar com a tensão quando Francisca, ainda diante da multidão, se virou para encarar o capataz, que se aproximava com um olhar feroz. O coração dela pulsava com força e um frio na barriga quase a congelou por um momento. Mas a imagem dos rostos esperançosos de seus companheiros trabalhadores a trouxe de volta. Não, não vão nos fazer recuar, pensou, sentindo o fervor de sua determinação crescer. O capataz, um homem alto e musculoso, avançou, os braços prontos para prender Francisca. Mas algo parecia diferente. O que deveria ser um ataque veloz, agora era carregado por hesitação. A multidão ao redor não estava mais agindo como seguidores apavorados, mas sim como uma tempestade prestes a se soltar. Francisca deu um passo para frente, sua voz ressoando imponente. Se você vier, verá que não estamos sozinhos. A força na voz dela surpreendeu até a si mesma. Com o apoio de seus companheiros, ela exclamou, estamos juntos. Quem é você para nos desumanizar? O capataz parou, sentindo o peso das palavras dela. Pudera se sentir forte antes, mas a coragem coletiva da multidão estava começando a se enraizar na sua mente, como uma semente que germina. Severino, numa tentativa de recuperar o controle que se esvaía, gritou, vocês não têm ideia do que estão fazendo. Vou acabar com todos vocês. Mas sua voz já soava vazia, sem a autoridade que tinha momentos antes. Enquanto isso, um jovem trabalhador, com os olhos ardendo de determinação, gritou em resposta, venha, que venha a sua fúria. A ousadia da multidão foi incrível. Era como se uma corrente de energia percorresse o local, conectando todos ali presentes. Francisca viu Pedro em meio ao mar de rostos. Ele acenou, um gesto simples, mas que fortalecia a coragem dela. Os dois sempre foram um só nas lutas, e aquela não seria diferente. Ela ergueu a mão, chamando todo o apoio.
Quando nós, juntos, ergueremos a voz por nossa liberdade, somos impossíveis de serem silenciados. Essa frase ressoou como um trovão, incendiando a alma dos que a escutavam. Os capatazes, que até então pareciam os verdadeiros tiranos, começaram a vacilar. Antônio, o mais violento entre eles, tentou avançar com um porrete, mas o olhar desafiador de Francisca e a energia crescente na multidão o pararam em seco. Vão nos atacar? Com que direito? O que você defende além do medo? Francisca desafiou, cada palavra ecoando como uma explosão de coragem. O tempo pareceu parar por um instante, e o fervor na multidão tornou-se palpável. Um dos trabalhadores, um homem magro, mas forte, avançou, segurando um bastão improvisado. Se é luta que você quer, então teremos, sempre será pela liberdade. A multidão ritmicamente começou a se mover para a frente, como um grande mar. Os capatazes, percebendo a virada, estavam em uma encruzilhada, seus rostos revelando a dúvida que gestos brutais não poderiam apagar. Francisca sentiu seu coração cheio de esperança, mas também de medo. O que aconteceria agora? A vitória parecia ao alcance, mas a luta estava apenas começando. Entre eles e Severino, a liberdade bradava como um sonho distante, mas mais real do que nunca. E então, antes que pudesse processar totalmente o que estava prestes a acontecer, um grito ecoou nas margens do açude. A fazenda está cercada! As palavras deixaram todos em um silêncio atordoado, congelando a cena como um filme em pausa. O que isso significava? Quem estava cercando a fazenda e em nome de quem? O clima mudara drasticamente, a multidão se agitou, a incerteza pairava no ar pesado. Francisca olhou para Pedro e seu coração disparou mais uma vez. O que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo. O silêncio que pairava após o grito ecoou como um trovão no peito de Francisca. Os olhares se cruzavam com expressões de incerteza, mas também havia um brilho inegável de esperança. Quem estaria cercando a fazenda? O que isso significava para a luta que estavam travando? Do lado de fora, gritos e batidas retumbantes começaram a se misturar ao murmúrio da multidão. Pedro se aproximou de Francisca, os olhos arregalados. Francisca, precisamos descobrir o que está acontecendo. Sua voz tremia entre a ansiedade e a determinação. Ela assentiu, sentindo a adrenalina subir. Eles não podiam retroceder agora. O espírito de luta estava aceso, e a possibilidade de ajuda externa se tornava uma chama a ser alimentada. Vamos, juntos! Ela gritou, sua voz se unindo à do grupo, invocando um último respiro de coragem. Na beira da água, uma figura se destacou entre a névoa espessa do desespero. Era um homem, alto e imponente, que organizava um grupo de rebeldes armados. As vestes dele eram de um tecido simples, mas os olhos ardidos denunciavam a força de um líder. Estamos aqui por vocês, sabemos de suas lutas. As palavras atravessaram a multidão como uma faísca em meio ao carvão. Francisca sentiu um misto de alívio e incredulidade. Quem eram aquelas pessoas? O que elas queriam? Quando a certeza de que não estavam sozinhos foi se firmando, o clima no ar começou a mudar. As dúvidas ainda existiam, mas o revigorante sopro de apoio exterior acendeu a coragem que começava a se apagar. O que vamos fazer agora? Um trabalhador mais velho, com marcas de sofrimento no rosto, perguntou. Se eles vieram nos ajudar, temos que nos unir, respondeu Pedro, com uma convicção que contagiava. Vamos mostrar ao Severino e aos capatazes que não somos mais os mesmos de antes. A multidão se agitou novamente, a energia renovada pulsando em cada um. Francisca virou-se para o capataz, sua postura ereta e a confiança irrompendo de seu ser. Vocês achavam que tinham nos quebrado? Agora nós sabemos que há esperança e vamos usá-la. As palavras dela despertaram novos gritos de determinação. Severino estava chocando cada vez mais suas mandíbulas, incapaz de esconder a raiva que o dominava. O que vocês pensam que podem fazer? Não tem chance contra mim. Mas havia algo no ar que ele não podia ignorar. A força que havia se formado entre os trabalhadores, alimentada pela certeza de que alguém ali fora escutava suas queixas e seus desejos. Estou aqui, unidos a todos vocês, por liberdade, por dignidade, Francisca clamou, e o som da voz dela ecoou como um hino de resistência.
Nesse momento, o jovem que havia gritado antes se destacou e exclamou: "A revolução está nas nossas mãos. Se eles pensam que somos fracos, precisamos provar que somos mais fortes juntos." As palavras dele foram como um lenitivo, e a multidão se armou de força, como cada parte de um grande mecanismo que começava a se mover. Mas, no fundo, um sentimento pesado ainda residia no peito de Francisca. E se a ajuda que chegara não fosse suficiente? O que se tornaria aquela luta se o apoio se mostrasse apenas uma ilusão? Frustração e esperança se entrelaçaram dentro dela, enquanto a multidão clamava por ação. De repente, um estrondo cortou o silêncio, e Francisca viu fumaça se levantando. O pânico se espalhou, e em meio a tudo isso, a presença do capataz começou a se tornar ainda mais ameaçadora. Algo estava prestes a explodir, e ela teria que escolher: ficar e lutar, ou sair e correr. O que viria a seguir poderia definir não apenas o destino deles, mas a própria essência de sua luta. Com um brado intenso, Francisca se virou para seus companheiros, a voz firme: "Está na hora de mostrarmos a eles quem somos realmente." E assim, a batalha pelo que era certo estava prestes a começar, mas a pergunta ficou no ar: quando a poeira assentar, quem realmente emergiria desse confronto? A fumaça invadia o ar pesado, um prenúncio de caos que reverberava na mente de Francisca. A multidão estava agora em um frenesi, misturando prudência com uma chama crescente de revolta. Cada batida no chão parecia ecoar como corações acelerados, enquanto as pessoas uniam-se mais uma vez, amparadas pela força do grupo. "Formem filas!" gritou Pedro, sua voz atravessando a confusão como uma flecha. "Precisamos nos proteger, preparem-se!" O terror e a bravura colidiam nas expressões das pessoas que, diante do vulnerável, decidiram agir. Francisca, seu coração pulsando forte, olhou ao redor. Todos estavam prontos. Os rostos, antes sufocados pelo medo, agora eram imagens vívidas de determinação e resolução. Naquele momento, eles não eram apenas trabalhadores, eram guerreiros, prontos para lutar por suas vidas e por um futuro onde a opressão não tivesse mais espaço. Quando Severino viu aquela transformação diante de seus olhos, uma fúria incontrolável tomou conta dele. "Vocês não sabem com quem estão lidando!" ele berrou, a voz carregada de desprezo. Contudo, suas palavras pareciam vacilar diante da união que começava a se formar. O clima mudara. "Vamos lá, Francisca!" Pedro empurrou-a levemente, incentivando-a a dar o primeiro passo. Ela respirou fundo e avançou, como uma líder nascida da terra que sempre a sustentara. "Esta é a nossa terra, não seremos mais silenciados." Suas palavras cortaram o ar e a multidão respondeu com gritos de apoio. Mais atrás, os rebeldes armados começaram a se organizar, criando um cerco ao redor da fazenda. O homem que havia falado antes dirigiu seus homens com gestos firmes, como se fizesse dançar espadas invisíveis. Ele olhou para Francisca e fez um sinal: "Estamos prontos para lutar ao seu lado." Um calor inédito invadiu o peito dela. É isso que dá vida. Uma ligação inesperada a unia não só aos trabalhadores, mas também aos rebeldes, e juntos eles poderiam enfrentar qualquer opressão. Enquanto a fumaça começava a dissipar, uma nova confiança surgiu. Os trabalhadores, ao perceberem que tinham apoio, sentiram como se suas correntes invisíveis estivessem se quebrando uma a uma. Era uma sensação eletrizante de que pela primeira vez suas vozes realmente poderiam ser ouvidas. A batalha se aproximava. A tensão era palpável e o ar estava impregnado de adrenalina. Francisca viu Severino gesticular para seus capatazes, as instruções chegando como trovões em um céu já escuro. Era hora de agir. Este momento não era apenas sobre eles, mas sobre todas as gerações que viriam, uma chance de reescrever sua história. "Avante!" gritou, e como um eco, dezenas de vozes se levantaram em uníssono. O chão tremeu sobre os pés dos que marchavam, a determinação pulsando forte. Os facões começaram a brilhar ao sol na mão dos trabalhadores e dos rebeldes. A ideia de que se tornariam protagonistas daquela luta aquecia seus espíritos. Contudo, uma sombra incerta ainda pairava sobre eles. A resistência seria feroz e Severino não hesitaria em usar toda a força que tivesse. De repente, uma explosão fez o chão tremer e o cheiro de pólvora tomou conta do ar.
Gritos ecoaram e a batalha irrompeu como um furacão. Francisca, seu rosto agora determinado, sentiu a adrenalina correr como uma corrente elétrica. Mas dentro dela, uma pergunta ardia. Como poderia preservar a unidade que haviam construído rapidamente quando já sentia a pressão da violência e a incerteza do que viria a seguir? Vamos! Cada passo a aproximava mais do confronto, mas a pergunta ressoava, como uma advertência sobre o que estava por vir. Ela não podia ignorar o peso da responsabilidade. O que aconteceria se a luta passasse do ponto? Se a esperança se transformasse em vingança? O que fariam se houvesse mais a perder do que já haviam lutado tanto para conquistar? Em meio ao caos, eram apenas uma escolha de distância a ser feita, e as consequências dessa luta estavam apenas começando a se desenrolar. A batalha havia começado, mas a verdadeira luta pela alma de cada um deles estava prestes a ser decidida. O sol estava alto, mas sua luz parecia como um véu opaco, mais de um lamento do que de um sinal de esperança. Francisca olhou em volta enquanto a poeira da batalha ainda pairava, mapeando as expressões dos que lutavam ao seu lado. A intensidade era palpável. Cada um ali tinha algo a perder, mas também tanto a ganhar. Os gritos de guerra misturavam-se ao barulho dos golpes, formando uma sinfonia caótica que reverberava em seu peito. Ela fixou os olhos em Severino, que avançava com furor, seus capatazes soltando gritos roucos como feras encurranadas. A coragem de Francisca, no entanto, era uma chama que se recusava a se apagar. Tomada por uma força que nunca soube que possuía, ergueu o facão em sua mão. "Não voltemos atrás!" gritou, e a multidão reagiu, um rugido de determinação a ecoar a mensagem. "Avancem!" Pedro também agora era uma força, movendo-se como um baluarte entre os homens e mulheres. Juntos, eles eram um movimento, uma onda ininterrupta de resistência. Cada passo que davam era uma declaração de que estavam prontos para mudar o destino que antes haviam aceitado em silêncio. Os olhos de Francisca ardiam com uma vontade inflexível ao reconhecer que a batalha não era apenas física, era também mental. O verdadeiro adversário não era apenas Severino, mas o medo e a dúvida que haviam os prostrado por tanto tempo. Ela mirou seus companheiros e viu suas caras marcadas pela luta. Eram rostos conhecidos, seus vizinhos, amigos e familiares. A ligação que os unia crescia a cada instante, como se suas emoções formassem uma corrente invisível. Mas, em meio ao frenesi, Francisca captou algo nos olhos de Pedro. Era um brilho de preocupação, um aviso silencioso. "O que você vê?" perguntou ela, hesitante, mesmo enquanto o caos se intensificava ao redor. "Temos que fazer isso com cuidado, Francisca. Não podemos perder nossa humanidade no processo." Seu tom firme cerrou o coração dela. Era verdade. O que aconteceria se deixassem levar pela raiva? O que restaria deles se a linha entre libertadores e opressores se embaralhasse? Lá, no fundo, ela ponderou sobre o que fariam se a luta se tornasse uma guerra sem propósito. A luta pela liberdade deveria ser também uma luta pela dignidade. "Vamos nos unir", ordenou, e suas palavras ressoaram, fazendo eco uma determinação renovada entre os corações aflitos. Diante deles, os capatazes formaram uma barreira impenetrável. Severino agia como um general, mas a centelha de esperança ardia nas veias de cada trabalhador. Jogando-se para a frente, Francisca gritou: "Para a frente, mas com compaixão, lutem pelo que é certo." As espadas brilham e o conflito se intensificava. Os sons da batalha gastaram-se na poeira da terra, e o calor da resistência deu lugar ao clamor por respeito e dignidade. Mas à medida que avançavam, uma nova onda de terror invadiu a multidão. A resistência opressora começava a se reagrupar. Severino não se mostrava disposto a perder. Ele segurava um bastão, e sua presença impunha medo. "Vocês se arrependerão desse levante." Sua voz rangia entre as balas de pó e suor. Francisca tomou um instante, sentindo a pressão crescente sobre seus ombros. Cada instante era uma escolha, e cada escolha tinha o peso de uma vida. "Nós lutamos por amor, Severino. Amor pela nossa história, amor por cada um que sofre."
Quando a batalha se intensificou ainda mais, um grito ecoou no céu. Uma explosão estourou, revelando que não eram apenas os trabalhadores enfrentando os capatazes. O que mais estava prestes a se revelar? E quem mais se uniria a essa luta? Um instantâneo de silêncio e a tensão rompida como um fio prestes a estourar. Francisca sentiu o chão abaixo dela tremer, não apenas com o impacto do conflito, mas com o peso das decisões que ainda estavam por vir. A luta era muito mais do que uma batalha física, era a luta pela alma do povo. O que eles escolheriam se tornar após essa tempestade? Francisca olhou firme para a frente, ouvindo os corações pulsando em unissono com o dela. Era agora ou nunca. E no fundo, ela sentiu que algo estava prestes a se revelar, uma verdade suprimida que poderia mudar tudo. A poeira se acalmou apenas temporariamente, como se o próprio ar respirasse uma expectativa pesada. Francisca, a respiração ofegante, buscava olhar além da fumaça e dos gritos. O coração pulsava mais forte do que nunca, um tambor ressoando a determinação de um povo que finalmente se fazia ouvir. A explosão havia mudado tudo. Mais do que apenas uma colisão de metal e carne, era um catalisador, um grito de liberdade que estava prestes a ecoar longe. Olhem! Gritou Pedro, apontando para o horizonte. O céu, antes ofuscado pelo calor e pela poeira, agora mostrava figuras se alinhando. Novos rostos, novos aliados. Francisca piscou para enxergar melhor e logo percebeu que eles não eram apenas trabalhadores. Havia mulheres, crianças e até alguns homens mais velhos, todos com olhares determinados, todos dispostos a se unirem à luta. Uma onda de esperança cresceu dentro dela. Se a batalha era uma tempestade, aqueles novos aliados eram a chuva que trazia a possibilidade de renascimento. A cada passo que estavam prontos para dar em direção ao conflito, a energia coletiva parecia reforçar a corrente de coragem que unia todos. É a hora de mudar a história, Francisca gritou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. E, como se estivessem atraídos por um ímã, os novos aliados avançaram em sua direção, moldando uma linha sólida de resistência. Com a união dos grupos, o clima de batalha transformou-se, gerando uma pulsação vibrante. Mas Severino, percebendo o aumento das forças de Francisca, franziu o senho. O homem, que parecia estar sempre um passo à frente, entrou em ação. Sua presença era como uma sombra, uma tempestade que ameaçava apagar a luz que começava a surgir. Não se deixem enganar, ele bradou, tentando se firmar como o único líder. Esses que se aproximam não têm nada a oferecer a não ser a desordem. Voltem ou sofrerão as consequências. Sua voz era um rugido abafado por raiva e medo. E embora tenha gerado fraqueza nas fileiras opressoras, também provocou mais determinação na resistência. Francisca olhou para aqueles que lutavam ao seu lado. Viu as mães segurando suas filhas, a coragem dos homens mais velhos recordando suas histórias de luta e o rosto de Pedro refletindo firmeza e instinto. Nós somos a mudança, lutamos por nosso futuro, sua voz ecoou, e com isso os trabalhadores se uniram como um só corpo, cada coração pulsando numa sinfonia mais poderosa do que a batalha e seus gritos. Para a frente, ordenou, e a massa avançou, formando um único bloco de coragem, determinado a ultrapassar as barreiras ideológicas que Severino tentava colocar entre eles. E quando o confronto começou de fato, foi uma dança de força e emoção, onde cada movimento não era apenas físico, mas uma afirmação do direito de existir, amar e ser ouvido. Meses de opressão e dor começaram a se dissolver conforme novas estratégias eram elaboradas na linha de frente. Juntos, eles eram mais do que uma tropa de soldados, eram uma força coletiva em busca de dignidade. Mas, no clímax do confronto, quando as esperanças pareciam se aproximar da vitória e a vitória se tornava mais concreta do que nunca, uma figura inesperada surgiu entre as sombras. Uma mulher, cujos olhos estavam tão cheios de dor quanto de determinação, apareceu ao lado de Severino. Francisca, você não pode derrotá-lo sozinha, disse a mulher, sua voz tremendo, mas firme. Eu sei algo que pode mudar tudo, mas você precisa ouvir minha história. Francisca sentiu o peso das palavras se assentando em seu peito. O que mais estava escondido? O que as brumas da batalha não deixavam ver? A guerra estava longe de terminar.
E agora uma nova revelação poderia ser a chave para a vitória ou a queda de todos. Francisca mal podia processar a presença da mulher à sua frente. O rosto palpitante, a expressão de quem já conheceu muito sofrimento e, no entanto, uma força latente emanava dela. "Quem é você e o que sabe?" perguntou Francisca, tentando manter a voz firme. A mulher hesitou, como se cada palavra fosse uma carga. "Meu nome é Clara. Eu fui uma das muitas mulheres que trabalharam para Severino. Vi coisas terríveis, coisas que ele não quer que você saiba. Pode ser a única maneira de parar essa luta e trazer verdadeira mudança." A batalha ao redor continuava, ensurdecedora. Os gritos, os sons de combates rangendo contra metal e o cheiro de fumaça grudado no ar. Mas num instante, tudo isso desapareceu para Francisca. O que havia ali? O que Clara tinha a dizer que podia mudar o rumo de tantos? "Eu escutei os segredos de Severino." Clara falou, seu olhar profundo como um túnel escuro. "E se você souber a verdade sobre ele e sua conexão com a opressão, poderá inspirar o povo a se unir ainda mais." Os olhos de Francisca brilharam, a curiosidade se transformou em necessidade. "Fale, o que você sabe?" Clara respirou fundo, enquanto a realidade do que havia testemunhado atormentava. "Ele está prestes a fazer um acordo que mudará tudo. Severino se alinha com pessoas poderosas que vêm de longe, dispostas a destruir vidas para garantir o controle das nossas terras e dos nossos lares. Eles prometem segurança e prosperidade, mas na verdade só desejam nos reduzir a nada. Conheço os nomes deles, conheço os planos." Os ecos da batalha ressurgiram, como se a realidade tivesse acordado do transe. Francisca, sentindo o peso da responsabilidade, entrelaçou os dedos. "E por que você está aqui agora, Clara? Por que não falou antes?" "Eu tinha medo de Severino, mas agora, quando eu vejo todos lutando, vejo que minha voz pode fazer a diferença. Eu quero parar este ciclo de dor", respondeu Clara, e suas palavras foram como um bálsamo para o coração ferido de Francisca. "Então, vamos fazer isso juntas. Você será a luz que, quando compartilhada, transforma. Não podemos nos deixar vencer pelo medo." O olhar de Francisca encontrava a confiança e a determinação que cresciam em seu próprio coração. Enquanto a batalha se desenrolava, Clara e Francisca começaram a articular um plano. Precisavam reunir todos os aliados, trazer à luz os segredos obscuros de Severino e fazer com que o povo entendesse que a opressão se alimentava do silêncio. Ambas se afastaram um pouco. O clima ao redor estava em ebulição. Francisca olhou para Pedro, que estava à frente do grupo, com seu semblante forte e decidido. Ele anotou, sua expressão mudando, um entendimento silencioso se formando. Eles. "Pedro!" Francisca gritou. "Precisamos de todos. Clara tem informações que podem mudar tudo. Juntos, podemos criar um levante maior, um verdadeiro grito de liberdade." Pedro acenou, percebendo a seriedade no olhar de Francisca. Assim que a mensagem passou entre os aliados, um movimento começou a se formar, mais forte e mais coeso do que antes. A energia no ar se intensificou. Mas, enquanto a nova conexão se forjava, um movimento nas sombras fez com que Francisca se virasse bruscamente. Severino. Ele havia ouvido tudo. "Vocês pensam que podem me derrotar com essas mentiras?" Sua voz cortava como vidro afiado. "Ninguém acredita em você, Clara, e seu sentimento de esperança é apenas um delírio." Francisca sentiu o frio da ameaça nas palavras dele. O momento havia chegado. Salvar todos ou perder tudo. O que ela não esperava era o que ainda lhes aguardava nas próximas horas. "Que a verdade venha à tona!" Francisca gritou, em meio a um burburinho de vozes crescentes. "Tornem-se a maior força, unam-se. Se conhecermos a verdade, não poderemos mais ser controlados." E então, a batalha se intensificou novamente. Mas, mais do que um confronto físico, algo profundo estava prestes a ser revelado. Quais segredos obscuros Severino escondia? E, principalmente, como a verdade poderia ser a lâmina que cortaria as correntes da opressão? Francisca sentiu o peso dessa verdade se aproximando, e com isso, uma nova pergunta surgiu. Estariam eles prontos para enfrentar a realidade, não importa quão dolorosa ela fosse? Quando os ecos da luta começaram a se acalmar, Francisca sentiu um vazio profundo. O ar estava pesado, carregado de incertezas e esperanças despedaçadas. As vozes da batalha ainda eram um murmúrio ao fundo, mas as palavras de Clara reverberavam em sua mente como um mantra.
Aquela era a chave que poderia destrancar as correntes da opressão. Essa verdade pode nos libertar, mas também pode ferir a todos nós, pensou. Olhou para Clara, agora mais determinada do que nunca. Vamos expor Severino. As duas começaram a arquitetar um plano. Enquanto a multidão se organizava ao redor, todos podiam sentir que a batalha não se limitava mais a uma disputa de força, mas a um confronto de narrativas, a opressão versus a resistência longeva das histórias contadas. Clara se aproximou e disse: precisamos que todos se unam a nós. Através da verdade, eles encontrarão a coragem que precisa ser exposta. Francisca assentiu. Sim, vamos reunir as histórias de todos que foram feridos pela tirania de Severino. O poder encontra-se nas vozes coletivas. As palavras dela acenderam uma chama de determinação nos corações, e assim começaram a coletar relatos, lembranças de dor, mas também histórias de superação. Mulheres, homens e crianças passaram a se unir, um círculo de vozes que ecoava com autenticidade. A cada narrativa, a confiança se fortalecia. Severino, que havia captado a movimentação, tentava restabelecer o controle. Ele ameaçou os poucos que ainda estavam ao seu lado, tentando sufocar a chama que começava a tomá-los. Mas a resistência estava unida agora. E os ecos dos gritos de liberdade estavam se transformando em uma sinfonia poderosa. Quando a noite caiu, as luzes das fogueiras se erguiam como estrelas e a resistência estava pronta. Francisca, com um rosto que exalava coragem, levantou-se diante da multidão enraivecida, agora não só de trabalhadores, mas de famílias inteiras. Hoje, contamos a verdade. Não tememos Severino, pois nossas histórias são mais fortes do que suas mentiras. Cada lágrima, cada golpe, eles não nos definem, mas sim nos provocam a lutar. Um grito uníssono surgiu, e naquele momento a opressão começou a desmoronar. As vozes se uniram num cântico poderoso. O medo evaporou, substituído por uma determinação inabalável. Severino, percebendo que a maré estava mudando, gritou em fúria, mas já não havia mais ecos de temor. Naquela noite, as histórias foram contadas e gravadas no coração de cada um presente. E quanto mais falavam da dor, mais espaço havia para a cura. O passado pesado estava se transformando em força renovada. A batalha havia deixado de ser apenas sobre se libertar. Ela se tornava uma celebração de quem realmente eram. Severino tentou contra-atacar, mas com cada relato compartilhado, seus capatazes hesitavam. O corpo de uma mulher que há tanto tempo viveu sob seu regime tomou coragem e disse: nunca mais seremos seus servos. Sua voz ressoou como um trovão, quebrando o silêncio que ainda pairava. E assim, conforme o sol nasceu no horizonte, Francisca entendeu que não precisavam mais apenas de armas, precisavam de unidade. Com Clara ao seu lado, ela começou a organizar um novo manifesto, onde cada voz contaria uma nova história, uma história de união, de resistência e de amor. E à medida que dia a dia passava, eles foram construindo sua nova realidade. Severino e seus capatazes foram deixados para trás, enfraquecidos pela verdade que finalmente havia emergido. As terras que antes eram sinônimo de tristeza tornaram-se um símbolo de resiliência. A liberdade não chegou de uma vez, mas foi um processo. Juntos, todos trabalharam para curar as feridas e reconstruir o que tinha sido destruído. A fazenda se transformou em um espaço onde cada um tinha seu valor, onde a liberdade era sentida em cada respiração. Francisca, agora com uma profunda paz no coração, olhou para Pedro, que a observava com um sorriso largo. Eles estavam juntos, finalmente livres para escrever a própria história. E quando as novas gerações começassem a contar suas histórias, gratos por aqueles que resistiram. Naquele dia, Francisca entendeu que a verdadeira força reside nas histórias que nos conectam. A luta agora não seria esquecida. E assim, cada um ali aprendeu uma lição crucial. Suas vozes nunca mais seriam silenciadas. Se você se emocionou com a jornada de Francisca e deseja ver mais histórias como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas se inspirem com estas histórias poderosas. Comente suas reações e teorias sobre o desenrolar da história. O que você achou do final? E não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
Vamos juntos espalhar a força das histórias.